Você que anda pela nossa cidade já se deparou com crianças trabalhando. Ao invés de estarem na escola, estão nas ruas para ganharem algum trocado. Vamos saber o que as autoridades estão fazendo para diminuir ou acabar com o trabalho infantil no estado. Acompanhe na reportagem de Thaisa Aureliane. Isso é um tema importante de ser discutido e ser colocado na mesa. Crianças limpando para-brisas, infelizmente muitos meninos e meninas ainda são flagrados na construção civil como trabalhadores domésticos ou ainda em situação de mendicância no lugar de frequentar uma escola. A condição, às vezes, é imposta pelos pais. As crianças que ficam mendigando ou mesmo vendendo guloseimas nos sinais de trânsito, essas crianças sempre são abordadas ou pelo RUART, que é o órgão de abordagem social, ou pelo Conselho Tutelar, são encaminhadas a seus pais ou responsáveis quando encontrados, ou mesmo levadas para casa. O que ocorre quando essas crianças chegam em casa ou encontram um ambiente inóspito, desagradável, de brigas ou mesmo de não ter nada o que comer. E quando essas crianças são deixadas em casa, elas retornam para o sinal de trânsito. Os pais, às vezes, são procurados para saber por que essas crianças não estão em sala de aula. E muitas vezes a justiça toma a iniciativa no sentido de exigir desses pais que elas sejam matriculadas, ou mesmo, se for o caso, de encaminhar para uma creche também, dependendo da faixa etária. Quem trabalha para defender o direito das crianças e adolescentes explica por que o lugar deles não é desempenhando função de adulto. Toda criança e adolescente, até completar 18 anos, é um ser humano em desenvolvimento. E o trabalho retira isso, retira o direito básico, o direito à educação, ao lazer, à saúde, ao esporte, à própria convivência familiar e comunitária, à educação. Então, quando você tira isso, isso traz um trauma indelével à criança, ou seja, aquilo fica marcado por toda a vida. Quem não teve uma infância com lazer, com saúde, com alimentação propícia, não vai ser um adulto pleno. Por isso que é proibido trabalhar nessa faixa etária. O trabalho infantil rouba a infância de nossas crianças. A criança, ela tem um direito constitucional ao não trabalho. E o jovem tem o direito constitucional ao trabalho protegido a partir dos 14 anos, na modalidade de aprendizagem profissional. A cada 3 meses, a Vara da Infância e Juventude da capital faz audiências concentradas para definir o futuro de crianças e adolescentes que estão em uma das 9 instituições de acolhimento. O objetivo é saber se as famílias têm condição de receber esses menores novamente no seio delas ou não. Caso contrário, elas continuam institucionalizadas até o momento de adoção, que seria a última etapa. Muitos desses casos têm relação com o trabalho infantil. Os casos podem ser denunciados por meio do Disque 100, Disque 123, pelo site do Ministério Público do Trabalho ou pelo aplicativo Pardal. Tem recebido diversas denúncias e tem apurado-as em inquéritos civis. Estamos em constante interlocução com as prefeituras, com os municípios, para que as secretarias de educação façam uma interlocução com as outras secretarias no sentido de fazer uma busca ativa dessas crianças que estão fora da escola para que possam retornar agora com as aulas presenciais. É importante que a população não pactue com esse tipo de trabalho, não faça uso dessa mão de obra, não compre balas, oriente essa criança para ir para casa, para ir para a escola, que é o lugar onde ela deve sim estar. Eu tenho algumas observações a fazer sobre esse tema, principalmente sobre o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu concordo em partes com o que diz o Estatuto, não posso concordar com tudo, ao pé da letra. E eu digo isso abertamente. Eu tiro por mim. Eu tenho 26 anos, sou filho de um pedreiro e de uma dona de casa, de um lado do sertão da Paraíba, lá de Ibiara. Fui criado no meio de uma feira. No meio de uma feira. E não me arrependo de absolutamente nada do que fiz na minha vida. Se pudesse fazer, fazia tudo de novo.
fui um menino que cresci trabalhando, não forçado. Eu sou contra. Se um pai está forçando uma criança, roubando a infância dele, isso é contra, eu sou contra. Agora, se a criança se sente à vontade de exercer alguma atividade que não ofereça risco a essa criança, que ela possa colocar em prática, sem nenhum risco, eu sou favorável. Sabe o que é que eu brincava na minha cidade? Eu brincava de ser locutor. Eu andava num carro de som na minha cidade com 12, 13 anos, anunciando convite em missa, convite em enterro, convite em festa. E isso não me atrapalhou em nada, pelo contrário, me ajudou a desenvolver. Chamava bingo na minha cidade, chamava festa, vendia bingo. Era o Estrela da Sorte na época. Vendia um bilhete que ganhava 50 centavos, meu amigo. Se fosse para fazer, fazia novamente. Logo no início, meu pai me levou para tentar trabalhar com ele, meu pai pedreiro, para ajudar. Só que eu muito menino, meu pai viu que o trabalho era pesado e disse, pai, aqui não dá para mim não. E ele disse, beleza, meu filho. E também não continuei trabalhando com isso, porque era pesado. Mas em outras funções, isso ajudou a me desenvolver. Então assim, se a criança, ela gosta, ela sente prazer, ela tem um lazer também, fazendo alguma atividade, ajudando o pai, ajudando a mãe, beleza. Qual a orientação que você tem que dar para o seu filho? É que ele, na condição de criança, tem que brincar, tem que ter lazer, tem que ter as atividades que uma criança precisa, ter um brinquedo, ter um carrinho, ir ao parque, ao circo, ao cinema, se você puder, proporcionar esses ambientes para a criança. Mas se a criança se identifica também com algum tipo de atividade, se a criança gosta de ir ao trabalho com o pai e com a mãe, beleza. É diferente dessa situação de crianças de rua. Aí é a situação de criança de rua, pela ausência de um pai, pela ausência de uma mãe, pela ausência de um Estado. Um Estado que muitas vezes é ineficiente em não pegar essas crianças que estão na rua e tentar dizer, ó, o caminho é esse aqui. Agora, você proibir de uma criança ajudar um pai ou uma mãe... Primeira vez que eu fui no Ministério Público, que eu fiquei de frente com um promotor, eu acho que eu tinha 16 anos, é porque eu tinha um blog na minha cidade e eu já trabalhava. Alguém lá na minha cidade foi denunciar que eu estava trabalhando e era menor de idade. Eu disse, doutor, é melhor estar vindo aqui no senhor, na condição de promotor, na condição de um menino que está trabalhando, do que estar praticando um crime. Foi a primeira denúncia que fizeram contra a minha pessoa na minha cidade, porque eu era menor e já trabalhava. Então, assim, não vê... Agora, essa questão de crianças de rua, aí sim, é um debate que tem que ser feito, chamar as autoridades, ver onde é que o Estado pode acolher essas crianças, proporcionar infância, juventude, lazer, isso é verdade. Diversão. Tem criança que não sabe o que é diversão, mas cada caso é um caso que precisa ser analisado, saber o contexto familiar, qual é o contexto que essa criança vive, como é que é o ambiente da casa. É de problema, é de briga, é de confusão. Isso tem que ser avaliado, sim, é verdade. E acolher essas crianças de rua. Tem muita criança no meio da rua que não sabe quem é o pai, que não sabe quem é a mãe. É uma situação diferente. Eu não posso colocar todo mundo no mesmo eixo, no mesmo bloco e dizer, proíbe geral. Não, aí. A liberdade da criança. São 7h17 agora. Vitão, bom dia, Vitão. Opa, Bruno Pereira, bom dia, meu irmão.